Olá, eu sou o Anderson Moraes, aqui no especial do Domingo da Fórum. Estou aqui junto com a minha parceira Tati, aqui, que está no estúdio contribuindo para que a gente faça esse especial. E nós vamos conversar hoje, né, um tema que também faz parte dessa agenda política necessária desse país, que é nós falarmos sobre essa questão da TV pública, né? Que é tão importante, as rádios comunitárias são importantes. Vamos falar de rádio comunitária aqui também, vamos trazer essas pessoas que constroem as mídias dentro desse país para que possamos criar uma agenda também de comunicação, né? Pensando até nas eleições, vindo uma vitória do Lula aí, a gente já está criando aqui as nossas agendas para contribuir para um futuro governo progressista. E hoje nada mais justo do que a gente falar também da EBC, né, que é uma rede importantíssima para nós, para que nós possamos construir uma comunicação séria e descompromissada só com o capital. E hoje ela está sendo administrada dentro do governo federal atual. E para isso eu convidei aqui a nossa querida especialista, vou já pegar a colinha, a Kemi Tahara, que é da Comissão de Empregados da EBC, conselheira caçada do Conselho Curador. Só isso, já começa assim. E mestre em comunicação pela ECO UFRJ, doutorando em mídia e cotidiano na UFFF, integrante do grupo de pesquisa Emerge da UFFF, além de ser da Emerge, né, que é um centro de pesquisa e produção em comunicação e emergência. Já começa assim, ela queria iniciar aqui primeiro, muito bom te receber aqui no especial Domingo da Fórum, e já falar sobre isso aqui. Como se deu o seu processo de cassação? Oi, Anderson. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando com vocês desse programa, né, nessa revista tão importante que tem publicado muitos materiais, tem muito conteúdo relevante, importante aí até no campo da comunicação pública, né, ajudando aí a gente na luta pela comunicação pública, pela democratização da mídia, né? Então, para entender primeiro o que foi a cassação, a gente teria que voltar para entender o que era o Conselho Curador, né? E nisso tudo a gente depois explica com mais calma o que é a comunicação pública. Porque o Conselho Curador, ele era uma entidade formada por maioria de membros da sociedade civil, né? Eram 22 membros no total, sendo 15 da sociedade civil. Eu integrava esse conselho como representante dos funcionários, né? Houveram eleições quando o conselho existia, houveram eleições para a representação dos funcionários. E o conselho, o conselho curador, né, não só no Brasil, mas assim, quando a gente fala de comunicação pública ao redor do mundo, o exemplo mais citado é a BBC, né, a rede britânica. Existem esses conselhos que é para levar para a empresa, né, demonstrar para a direção da empresa, ali para quem está produzindo os conteúdos, colocando no ar, qual que é o interesse da sociedade dentro da empresa. Então, essa é a função do conselho curador, é a participação social dentro da empresa. O conselho está ali para garantir que a lei seja cumprida, né? Existe uma lei de criação da EBC, e o conselho curador estava previsto nessa lei para garantir os interesses da sociedade dentro da empresa, né? Para que a sociedade se visse ali refletida dentro do que a empresa estava construindo, né? A empresa Brasil de Comunicação. A cassação aconteceu com a medida provisória, né? Depois do golpe do impeachment de 2016, a EBC foi uma das primeiras empresas aonde o governo interviu, o Temer. Assim que foi votado definitivamente no Senado, né, o impeachment da Dilma, foi publicada uma medida provisória, a MP 744, na época, que destituiu, ele simplesmente cancelou o artigo que falava do Conselho Curador, que definia ali a existência do Conselho, para que servia e tudo mais. Então, esse artigo ele foi simplesmente riscado da lei por essa medida provisória, junto com outro mecanismo muito importante que tinha na empresa, que era o mandato do presidente da empresa, né, o diretor-presidente da empresa,
porque tanto o Conselho Curador quanto esse mandato, eles garantiam uma certa autonomia da empresa em relação ao governo federal. Apesar do presidente da EBC ser, originalmente, né, na lei, indicado pelo presidente da República, ele tinha um mandato, não coincidente com o mandato do presidente da República, justamente para não acontecer essa interferência do governo dentro da empresa, né, para que a empresa representasse os interesses da sociedade e não do governo. Então, assim que teve a medida provisória, foi destituído o conselho inteiro, né? Não é que eu pessoalmente fui cassada. O conselho inteiro ele foi desmanchado, foi destituído nessa ocasião. Então, e mantivemos, né? Não só eu, como os outros integrantes, a presidenta na época Rita Freire, a vice-presidente Evelyn, estamos até hoje, continuamos firmes na luta em defesa da comunicação pública, defendendo uma empresa de fato pública que atenda aos interesses da sociedade. Então, continuamos firmes na luta e assinamos como conselho curador cassado. E uma pergunta, como que é escolhido o conselho? Então, ele não existe mais, né? A gente está sem o conselho. Mas quando ele existia, como que era feita a escolha das pessoas? Então, no Brasil, aconteceu o seguinte, não existia comunicação pública quando foi criada a EBC, né, pela lei, em 2008, na verdade foi uma medida provisória também, depois convertida em lei. O conselho, ele foi a primeira composição, né, do conselho, dos membros, 4 membros eram ministros, né, o ministro da Cultura, da Ciência e Tecnologia, da Educação e o ministro da comunicação, né, da SECOM. Eram esses ministérios que existiam na época, hoje em dia já está tudo diferente, né, em termos de ministério. Os 15 membros, tinha também um representante do Senado, indicado pelo Senado, e um representante da Câmara dos Deputados, indicado pela Câmara, né. Os 15 membros, que eram membros da sociedade civil, o primeiro conselho ele foi composto por indicação do próprio presidente, no caso, o Lula, né, na época. Então, foi o que foi chamado na época de Conselho de Notáveis. A gente tinha ali, por exemplo, a Maria da Penha, né, a da lei Maria da Penha, né, ela era conselheira do EBC. Tinha, enfim, eu não lembro o nome de todo mundo, mas o MV Bill, né, também, o rapper. Então, tinha um conselho bastante diversificado que foi indicado pelo Lula no começo. Depois disso, ele foi sendo renovado. Tinha, nesse primeiro conselho formado, existiam pessoas com mandato de 4 anos e outras com mandato de 2 anos para ter uma intercalação na renovação, né? Não ter uma descontinuidade e renovar todo mundo de uma vez. Então, começaram a ser feitas consultas públicas. O próprio conselho, né, representando ali a sociedade, entidades da sociedade civil representadas, começou a fazer audiências públicas para discutir como é que seria melhor essa indicação das pessoas, né? Depois a gente teve indicação, por exemplo, da ABI, né, Associação Brasileira de Imprensa. A gente tinha, por exemplo, o Cláudio Lembo, que foi governador de São Paulo. Tinha, enfim, empresários. Tinha o Boni, da Globo, né, o famoso Boni, lá diretor da Globo, também foi do Conselho Curador. E depois foi tendo essa renovação com indicação da sociedade. Quando eu estava entrando no conselho, tinha acabado de ter um processo de renovação, né, com alguns membros, que foi justamente assim, foi feita uma consulta à sociedade para que fosse indicado, por exemplo, que tipo de perfil que estava precisando, né, por exemplo, no conselho, que tipo de representações era necessária no momento. Então, naquela ocasião, logo antes de eu entrar, foi indicado, por exemplo, a Letícia Yawanawá, representante indígena, feminista indígena. Foi indicado também como pesquisador o professor Vinícius Lima, de Brasília, pesquisador da área, né, intelectual da comunicação pública. Entrou também o Anderson Araújo, que é um jovem comunicador da periferia de Salvador, também bastante atuante lá na região. Entrou também o Isaías. O Isaías, ele era do Conselho das Pessoas com Deficiência. Então, enfim, foram feitos esses perfis e a sociedade, através dessas consultas públicas, era indicada uma lista tríplice, né? O Conselho formava ali a lista tríplice de acordo com essa consulta e depois passava a lista para o presidente e indicava ali a pessoa, enfim, dentro da lista tríplice, nessa forma de consulta que era feita. Quando o conselho foi cassado,
estava novamente num processo de renovação. Então, a gente estava querendo ali perfis desejáveis para compor o conselho, por exemplo, representantes da população LGBT, não tinha nenhum no conselho no momento, da juventude também, né, defensores da juventude, enfim, um processo que foi abortado no meio, né, então tinha problemas, assim, existia uma demanda de algumas entidades que queriam que fosse um colégio eleitoral, enfim, não tinha chegado ainda no modelo perfeito, mas se estava aprimorando, né, essa ideia, essa indicação. Esperamos que em breve a gente consiga retomar o Conselho Curador. Para você, qual que é o melhor modelo de escolha? Só uma. Você fala sobre isso que você tem propriedade. Às vezes, tirar da presidência essa escolha e deixar que seja da sociedade, com lista tríplice, você acha que isso fortalece a democracia? Porque um governo mais à direita caça o próprio conselho. Sim, Qual, sim, com você acha certeza. que o melhor modelo para você é esse que estava acontecendo agora, com a lista tríplice? Então, não tem, não, assim, talvez fosse melhor, talvez mesmo o colégio eleitoral, mas a questão de ir para a presidência já era uma questão não muito adequada, né? Porque, enfim, idealmente a comunicação pública ela não deve ter nenhum vínculo com o governo. Então, o ideal seria a própria sociedade civil decidir, né? Enfim, a gente sabe que a comunicação em geral e a comunicação pública em especial não é assim um tema que levanta multidões, né, para a rua, para a defesa, enfim, mas tem muitas entidades interessadas no assunto. A gente teve uma consulta pública assim, ampla, né, com entidades que indicaram, né, seus nomes ali para fazer a representação, então talvez. Por que você acha, desculpa, Fernando, por que você acha que não tem esse apelo à TV pública como tem ao interesse nas mídias aí, Rede Globo, Folha, SBT? A gente tem no Brasil uma construção histórica, né, das mídias como um todo, da comunicação de massa como um todo, no modelo comercial. Então, quando a comunicação ela se desenvolveu no Brasil, né, o rádio, depois a televisão, ela já nasceu no modelo comercial. Né? É uma história que eu sempre conto, porque, na verdade, a comunicação, a radiodifusão no Brasil, ela nasceu pública, com a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com o Roquete Pinto, com o Henrique Moise, com a Sociedade Brasileira de Ciências por trás, né, a Academia Brasileira de Ciências, bancando como um experimento educativo e cultural. Mas essa rádio foi fundada em 1923, né, a gente está prestes a completar 100 anos na radiodifusão, mas logo que se difundiu, né, se propagou as rádios comerciais e esse modelo foi adotado e é adotado até hoje. Ao contrário de países como, por exemplo, o Japão, ou a Inglaterra, ou mesmo a Alemanha, onde a radiodifusão nasceu pública, até como monopólio, né, das empresas públicas do Estado, em certo momento. Então, as pessoas em outros países estão acostumadas com a comunicação pública, sabem a diferença da comunicação pública para a comercial. Agora, no Brasil, a gente só foi falar disso em 2007, né, quando foi criada a EBC. Então, é uma questão cultural mesmo que vem de um século quase, né? De décadas e décadas dessa massificação da cultura de massa. E a gente, enfim, tem que reconhecer que a gente tem televisões de altíssimo nível, de altíssima qualidade, que exporta conteúdos, né? Por mais que a gente discorde, enfim, eu não gosto de novela, mas a gente tem que reconhecer que as novelas são muito bem feitas, né? Então, existe essa prática e essa cultura da própria população de ter uma, assim, pensou em televisão, pensa naquele formato, né, com intervalo comercial, enfim. Agora a gente está entrando em streaming e tudo mais, mudou um pouco essa questão. Mas a comunicação pública voltada para a sociedade, que não tem, por exemplo, propaganda comercial, que que preza pela diferenciação de conteúdos, né, que tem essa função de complementar os conteúdos que não são mostrados pela comunicação comercial, não existiu a cultura mesmo histórica e a gente não teve tempo de se estabelecer também vontade política para investir mais nisso e ampliar os canais, colocar em todos os estados, né? Não teve alcance para conseguir levar isso de fato para a população, fazer essa conscientização sobre a comunicação pública no país. Qual a diferença para quem às vezes olha assim e fala assim, nossa, mas já tem TV Cultura, tem IBC,
Por que que um funde as duas? Você consegue fazer assim, um resumo, uma explicação? Quais são as grandes diferenças e por que também, se você concorda que tem que existir a, a TV Cultura e a IBC deveria ser uma apenas, e você ainda tem a TVT também, né, que está ali construindo o seu caminho ali, e depois eu queria que você me falasse, já que é uma TV pública, né, por que que a gente não vê ela aberta, né? Normalmente TV escola, você vê alguma TV Senado, TV Câmara, eles estão normalmente vinculados às ainda tem, né, a TV por assinatura, enfim. Como que você vê isso também? Eu queria que você falasse tanto a diferença da TV Cultura para a IBC e a TVT aí, e também, ao mesmo tempo, pudesse falasse sobre essa questão também de por que que é tão difícil, por exemplo, porque eu acho que a massificação veio também da dificuldade que se cria, né, de você saber onde está a IBC, né, na programação. Sim, você está em São Paulo, né? Então, a diferença básica é a seguinte: a TV Cultura é uma TV excelente, é um excelente exemplo de TV pública, que inclusive eu sou de Brasília, agora eu moro no Rio de Janeiro, mas em Brasília a gente assistia a TV Nacional, que replicava alguns programas da TV Cultura maravilhosos. Eu lembro da minha infância de assistir o Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo, né, que até hoje é uma referência de conteúdo infantil maravilhoso produzido pela TV Cultura. A TV Cultura ela é estadual, ela pertence ao governo do estado de São Paulo, foi criada pelo governo do estado de São Paulo. E a EBC é federal, né? É do governo federal, a nível de Brasil. Então, mas assim, a comunicação pública no Brasil, você tá certíssimo em falar da TV Cultura, porque foi uma das primeiras experiências. No Rio de Janeiro, teve a TVE, né? TVE do Rio de Janeiro, que, enfim, já era federal, era ligada ao MEC, né? Nasceu ali vinculada à Rádio MEC, né, que era do Ministério da Cultura, que descende da Rádio Sociedade, a primeira do Brasil, e já era federal, mas ela só passava no Rio de Janeiro, né, só tinha espectro, né, a antena, né, a faixa de transmissão no Rio de Janeiro, e a TV Cultura, por ser do estado de São Paulo, em São Paulo. Quando criou-se a EBC, a TV Cultura, ela, enfim, não tem liga jurídica mesmo, né, para unificar, assim, é uma questão até mais jurídica mesmo. Agora, a TVT, ela é da CUT, né? Se não me engano, é a TV dos Trabalhadores. Ela não está nem ela é só pela internet, né? Eu não tenho certeza, eu não conheço muito bem. Não, ela também, ela faz parte da banda, ela tem Está na banda digital. tem uma banda digital também. Uhum. A TV Então, essa é a questão, né? Porque quando a gente está falando aqui, e estamos falando de pessoas que estão aqui dentro da mídia, agora imagine a pessoa no dia a dia que precisa vender a ideia da importância da EBC, e uma outra questão, como que você vê a questão podemos por assim, da falta de participação popular nessas, principalmente na EBC? Assim, eu vou dar um exemplo. Você tem a comunidade negra, o movimento negro, você não vê uma movimentação de uma programação do movimento negro, indígena, e até quem não é de movimento social, né? Às vezes tem pessoas que poderiam estar contribuindo, estudantes. Como que isso se dá na EBC? Como que é essa discussão dentro da EBC, quando principalmente é a curadoria? Sim, então, foi discutido esse tipo de coisa, está sendo discutido novamente. A falta de negros, principalmente apresentando, é um problema que a gente, enquanto funcionários, a gente aponta desde sempre. A gente tinha, na época do golpe, a Luciana Barreto apresentando o jornal, o principal telejornal da noite, e ela foi demitida, né, logo depois, acabou o contrato, ela não era concursada. Mas, assim, existia conteúdos participativos. Hoje em dia, a sociedade foi completamente retirada da EBC, né? Hoje, a gente pode dizer assim, ainda estão na lei ali os princípios da comunicação pública, os objetivos de atender certos conteúdos independentes, regionais, mas isso tudo está sendo ignorado. Alguma coisa colocada no ar, mas com muita dificuldade. E sem o conselho curador para, digamos assim, puxar a orelha, né, da direção, falar, olha, tá errado, tem que fazer certas coisas que vocês não estão fazendo, fica bastante difícil. Enquanto funcionários, enquanto, digamos assim, resistência, né, a gente tem essa frente em defesa da EBC
da comunicação pública, que foi formada em 2016, com funcionários, sindicatos, entidades da sociedade civil, sempre faz essas denúncias, que realmente precisa diversificar o conteúdo, e isso a gente fez semana passada um seminário para discutir a EBC e como podemos retomar esse projeto, e uma das questões apontadas foi justamente como fazer essas parcerias para a produção de conteúdos, né? A gente já teve programas de arte, por exemplo, de artes da periferia, que dava espaço, dava voz para grupos, artistas que normalmente não tem espaço na mídia, mas isso também foi tirado do ar pela direção, enfim, depois do golpe. Mas existe sim, assim, não é um projeto da EBC, é um projeto das pessoas que estão querendo reconstruir o projeto, de abrir sim espaço, porque a gente tem realmente muita produção de conteúdo de qualidade por pessoas que estão na internet hoje e que com certeza tem espaço, assim, dentro da lei, dentro do que se propõe ser a comunicação pública, com certeza merece espaço para ser transmitido, para ser colocado isso no ar. Então, é realmente um caminho a ser seguido, é fazer essas parcerias com esse tipo de grupo que propõe os conteúdos, deles falando deles, né? Não ser só enfim, a gente tem que sempre buscar essa participação também de quem não consegue ter esse espaço. Enfim, é uma função da comunicação pública, sim. Comunicação pública, de fato, não o que a EBC está sendo hoje. Porque é a mesma coisa do debate sobre a escola pública. Existe uma parcela da sociedade, põe aí negros, indígenas e outras, que são chamadas de minorias, que não são minorias, se a gente for somar, são pessoas que não detêm o poder, né? Eu acho que a gente aqui trocar nomenclatura. São as pessoas... minorias em direito, né? Eu costumo falar, não é minoria numérica, é minorias de direitos garantidos, né? De garantias de direitos. Essa minoria que não tem os seus direitos garantidos. E aí o que acontece? A gente fala sobre isso nas discussões de movimento negro, por exemplo. Espera aí, a gente defende a USP, a UFRJ, mas nós não estamos lá. Daí, quando a gente pede inclusão via cota, ou seja, qualquer política pública e compensatória, aí existe todo um arcabouço de não, vamos pensar, agora não é o momento, ou quando põe de forma parcial, ou então põe depois de muita luta. É a mesma coisa na TV pública. A gente defende a TV pública como instrumento, por isso que eu até te perguntei, da questão de um governo, né, poder escolher a curadoria. Legal, o Lula, porque a gente está no campo da esquerda. Mas e quando está no outro campo? Né? E daí a gente tem esses problemas. E seria salutar, importante até para você vender algo que eu acho que falta no Brasil, por incrível que pareça, não sei, eu quero ouvir a sua opinião. Vender o próprio Brasil. Né? A gente tem uma dificuldade de você ver um paulista saber o que o pessoal de Brasília, como que é o jeito de viver das pessoas de Brasília, mesmo com a internet, com toda a informação que tem, a gente tem ainda dificuldade de saber como é viver no Acre, como é viver no Espírito Santo, ou a pessoa do Espírito Santo fica meio assim, olha, eu não vou para São Paulo porque tenho medo da violência, como se fosse um estado de guerra. Então, uma TV pública ela contribuiria também para uma venda real, né? Porque, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é vendido pelo programa Policialesca, que é uma cidade em guerra 24 horas, onde Sim. Você não pode sair da rua. E não é assim. Né? Sim, com certeza, está certíssimo. E isso se deve à massificação, né? Ao monopólio da mídia comercial que é centrada no eixo Rio-São Paulo e vende, né? Violência vende, enfim, eu não consigo entender muito bem por quê, mas a impressão que eu tenho é assim, que a pessoa tem problemas, mas fala, pelo menos não estou no meio dessa guerra, desse tiroteio, né? É tipo um alento, assim, para se... E um pouco aquela coisa de Roma, né, do Coliseu, né? As pessoas todas sofrendo, mas vão lá ver o leão. Pão e circo, pelo menos enfim, um autoconsolo, né? E realmente, enfim, eu que sou de Brasília e vim morar no Rio, imagino o que minha família não pensou, né? Que aconteceu comigo. Assim, meu Deus, você está precisando de ajuda, a gente apaga a terapia. Ela toda semana, ai meu Deus, levou um tiro hoje? Não. Foi assaltada hoje? Não, também não.
Mas, enfim, a TV pública, né, a comunicação pública como um todo, não só a TV, eu, por exemplo, eu sou jornalista, eu sou repórter da Agência Brasil, né, eu faço texto, não faço TV. Mas a gente, por exemplo, já conseguiu mostrar outras coisas, outros lados, né? Não só a regionalização, né? A cultura, a valorização da cultura e da regionalização de conteúdos está previsto na lei da EBC. Então, teoricamente, teria que ter conteúdos. Existe, em tese, também uma rede de cooperação e trocas, né? A rede de comunicação pública, que envolve rádios e TVs, que deveria ter uma troca maior de conteúdos, né? A gente pegar, por exemplo, atualmente eu acho que tem programas de Minas Gerais passando aqui, programas de shows gravados, enfim, é alguma coisa, mas por que não tem um programa do Acre, né? Um programa cultural falando lá do Acre? Eu realmente não sei nada do Acre, mas deveria ter essa troca, realmente está prevista, mas ela efetivamente tem acontecido cada vez menos, até porque as próprias redes que são parceiras da EBC, que são as redes estaduais, as redes educativas, universitárias, né, que são o que a gente chama, assim, no sentido mais amplo, de campo público, está todo mundo sufocado, sem dinheiro, com corte de verba, então até para produzir os conteúdos a gente está passando por muita dificuldade no Brasil todo. Se na EBC, que é federal, tem alguma verba, chega, já está difícil, imagina para as TVs universitárias, que estão dependendo de orçamento das universidades, que estão sendo cortados, né, o tempo inteiro. Só voltando um pouco aqui, por exemplo, ao Rio de Janeiro, a cobertura, conteúdos, né, que a gente colocava no ar, na EBC a gente cobriu, por exemplo, o festival aqui no Rio, um festival de dança, chamava R2K, eu acho que era um festival de música de dança de periferia, que tinha passinho, tinha funk, tinha, enfim, coisas bastante diversas, né? A gente vai cobrir, ou ia cobrir, festivais de literatura na favela, festival gastronômico nas favelas, o Museu da Maré, eu fui lá algumas vezes a trabalho para mostrar o que muito legal, muito né? legal. Então, enfim, essa realmente é uma função pública da TV, não só da TV, né, das rádios também, e da agência, do jornalismo, dos programas, de mostrar essas coisas que realmente não são muito conhecidas, né? Está aí também a complementariedade do conteúdo de mostrar o que não aparece. Qual que está sendo o maior desafio de ser jornalista atualmente para você? Olha, na EBC a gente tem passado por muita censura, e por incrível que pareça, a gente voltou a falar disso, né? Ter esse tipo de problema de não poder tocar em certos assuntos. Isso é muito, muito frustrante, né? A gente viver numa dita liberdade, um país democrático, né? Com uma constituição cidadã, em que é proibida a censura, a gente está passando por isso novamente. A gente estava vindo num processo já de alguns anos de uma censura judicial, né? A FENAGE vem acompanhando isso, de matérias que são feitas e se consegue, assim, normalmente são políticos envolvidos, consegue uma decisão judicial para tirar aquele conteúdo do ar, mas dentro da EBC a gente já vem denunciando tem alguns anos, desde o impeachment, basicamente, que a EBC ela tem no seu manual de jornalismo, por exemplo, a garantia dos direitos humanos, a defesa dos direitos humanos. Então, sempre foi um tema muito coberto por todos os veículos, por todos assim, programas da EBC falando de direitos humanos, direitos indígenas. E hoje em dia não tem mais isso, não se fala mais, fica muito ali no matéria de serviço, muito superficial. Às vezes, quando se toca em alguns assuntos, por exemplo, teve um relatório da Anistia Internacional apontando problemas graves com relação aos direitos humanos no governo, daí não entra no assunto, fala assim só, a Anistia lançou um relatório aí, mas não aprofunda os trabalhos, então acho que censura é realmente muito complicado, né? A gente tem vivido também, eu não pessoalmente não passei por isso, mas a gente tem acompanhado muito ataques pessoais a jornalistas, né, que fazem seu trabalho, que fazem suas apurações, suas matérias e publicam, por membros do governo, né, por políticos atacando jornalistas, tentando desacreditar a imprensa. Eu via há uns 2 ou 3 anos atrás, eu estava passando assim, por uma crise existencial enquanto jornalista, por conta dessa desacreditação da imprensa como um todo, do trabalho feito, né? Enfim, é o trabalho que eu faço. E, enfim, a gente vê tantos setores, tantas pessoas desacreditando o nosso trabalho, é muito triste, né? A gente fica realmente deprimido com isso. Mas, enfim, temos movimentos
tentando levantar isso, né? A gente já vê que alguns setores veio a pandemia, enfim, apesar de tanta desinformação, tanta coisa que circulou, foi uma oportunidade de mostrar a importância do jornalismo sério, né? De conversar com fontes sérias, com cientistas de verdade, mostrando ali as contradições de algumas declarações, até mesmo do governo, né? Do próprio presidente. Então, foi possível dar uma animada em termos assim de profissão, e pelo menos a pandemia conseguiu trazer isso para a gente um pouco, né, de tentar mostrar realmente qual é a diferença, qual é o papel de um jornalismo sério dentro das questões mundiais, do problema que a gente passou e ainda está passando, né, não acabou a pandemia, é bom lembrar. A gente vê que na CPI da fake news, né, e os desdobramentos, tal, o estica, né, as mídias como os grandes big techs, você tem aí o Google, você tem Facebook puxando para o lado deles, daí você tem um grupo progressista querendo humanizar e também responsabilizar. A importância das coisas que eu queria te perguntar é o seguinte: tem uma responsabilidade quando nós estamos aqui conversando. Mas uma coisa que parece que depois do golpe da Dilma, para um setor da sociedade não existe responsabilidade alguma, né? Por exemplo, saindo um PL que proíbe parlamentar ser monetizado nas redes, né? Porque esbarra um pouco nesse Arthur Duval, que foi um cara que cresceu fazendo a monetização, pondo o microfone na cara de pessoa humilde no centro da cidade, fazendo pergunta para constranger, e ele sabe tudo, e xinga aqui, xinga aqui. E aí não tem um limite, né? E quando você fala assim, a EBC é baseada em direitos humanos. Aí eles criam que o direitos humanos é coisa de esquerda. E aí vira uma salada, e essa salada, o problema é que quando viram a quem me fala na família que é jornalista, daí você fala assim, você é igual o Mamãe Falei, né? Como que você lida com isso, né? Porque daí faz uma salada e daí no final a sua tia, seus amigos, você, você faz igual que você fica lá falando lá na TV, igual você, daí te compara com aquele nível mais baixo de uma pessoa que está ali produzindo só conteúdo, né? Ela não tem nenhuma curadoria. Ou tem, às vezes, né? Uma curadoria viciada, né? Para ser daquele jeito. Como que você vê essa salada que acabou fazendo? Enfim, eu sou formada em jornalismo pela Universidade de Brasília e eu defendo o diploma de jornalismo para exercer a profissão, né? Apesar de ter sido derrubado isso no Supremo, a gente tem são várias questões, além da técnica, né, que se aprende na universidade, a parte prática mesmo de como fazer uma entrevista, como escrever um bom texto, né, como, enfim, encontrar as fontes, fazer as pesquisas, existe uma coisinha básica que chama ética, né? Existe uma ética do jornalista que também é ensinada na faculdade e que a ética justamente te leva a defender os direitos humanos, a não explorar a desgraça alheia, né? Isso está no nosso manual de jornalismo da EBC também, inclui esse tipo de coisa. E, enfim, quando qualquer pessoa se diz jornalista, se diz comunicador, às vezes falta um pouco dessa base, enfim, ética mesmo, né? Esse limite que você falou, né? Que as pessoas estão sem limites enfim, hoje em dia qualquer um vale. A gente tem, assim, mídia ativistas também, né, que é um campo muito importante, a gente tem que respeitar esse tipo de trabalho, mas dá para diferenciar, né? A gente viu, por exemplo, em 2013, o Mídia Ninja, o crescimento do Mídia Ninja, jornalistas livres, que são jornalistas profissionais, mas, enfim, que fazem um trabalho sério ali de reportar os fatos, de mostrar ali no calor dos acontecimentos, né? Eu estava ali nas manifestações cheirando gás lacrimogêneo, correndo para lá e para cá, e a gente via ali essas pessoas fazendo esse mediativismo, mostrando de fato o que estava acontecendo, porque se fosse para ver na Globo, na grande imprensa, ia falar que tinha um bando de baderneiro queimando coisa, né? Era isso que aparecia. Então, eles tiveram esse papel muito importante, apesar de não serem considerados, talvez, como um jornalismo profissional. Mas, realmente, depois disso, a gente descambou para esse tipo de produção de conteúdo
que não tem verificação, né? Ou, na verdade, eu acho até que, mais do que a falta de verificação, é uma má intenção mesmo por trás. As pessoas sabem que estão falando nesse tipo de pessoa que produz esses vídeos inflamados, né? Falando contra a esquerda, falando de comunista, que direitos humanos é para humanos direitos, né? Esse tipo de coisa que a gente ouve, que é direitos humanos é defensor de bandido, que se quer, gosta leva o bandido para casa, enfim. Esse tipo de absurdo que se fala. Enfim, isso são pessoas realmente mal intencionadas, né, que estão ali inflamando o público para ganhar clique, para se monetizar, né? A gente vê, enfim, teve matérias importantes aí, por exemplo, do Intercept, né, que surgiu nessa época aí do golpe também, desvendando esse tipo de coisa, né? Um jornalismo investigativo muito importante que fizeram, desvendando essa monetização por trás, quanto custa, né? Quanto essas pessoas lucram por conta dessa inflamação, desse tipo de apelo que se faz, né? Enfim, não dá para considerar isso jornalismo, não dá. Da mesma forma que mesmo na grande imprensa você tem pessoas que fazem um jornalismo que serve à sociedade, o gabinete evangélico no Ministério da Educação, né? Ele acaba saindo de uma matéria do Estadão, e aí acho que foi de uma matéria da Folha que se descobre que o pastor queria 1 quilo de ouro, né? Até achei muito inteligente da parte dele, porque as pessoas não sabem quanto é e fica no ar quanto seria 1 quilo, né? Mas para quem não sabe, está em torno de 350 mil, então, para ter uma ideia do que está se falando aqui. Porque essa é uma função importante. Quando a gente fala de uma TV estatal, uma das coisas que eu acho que o pressuposto é que ela não tem essas amarras, né, principalmente governamentais, mesmo sabendo que vai ter um governo ali que vai querer ter um certo monopólio sobre ela, e também as amarras financistas, né, dos grandes patrocínios, para você poder ter essa liberdade de fazer uma matéria como o Intercept fez, e quando a Fórum faz, aí você tem o DCM, você tem o 247 que fez da faqueada, então você tem, isso eu estou falando das mídias tradicionais, mas você tem aí as mídias também de esquerda que tem os recortes raciais, o Jornal Empoderado, a Alma Preta, e daí você tem uma infinidade, tem as indígenas também, né, que falam para o seu povo. Então é esse contraponto, né, esse balanço, né? Até porque, você acredita na ideia que a importância da mídia alternativa também, falando de mídia alternativa, é que ela também faz um papel que não dá para você abraçar tudo. A grande mídia ela não consegue abraçar todos os lugares, todos os temas. Você acredita que a mídia alternativa serve também para pôr um olhar muito específico de lupa numa situação ali, ó, olha, não, a gente vai falar do pessoal de Brasília, mas a gente vai fazer uma matéria só com os moradores em situação de rua, mulheres que estão morando em Brasília. Né? Então, é um olhar, né? Acaba sendo Sim, não, olhar. com certeza, com certeza. Uma coisa boa da internet foi isso, né? De trazer essa possibilidade de ter mais pessoas falando de temas específicos seus, né? Eu tenho acompanhado, por exemplo, o pessoal do movimento MPA, né? Dos pequenos agricultores. Eles têm uma mídia própria também. Eu, de vez em quando, colaboro com eles, faço matérias. Isso, você trazer, tentar dar um ar ali, um respiro para assuntos que são completamente visibilizados. Quando é que você vai ver na grande mídia uma matéria falando de pequena agricultura, de agricultura orgânica ali dos pequenos agricultores, dos assentados da reforma agrária, se os grandes barões da mídia são grandes proprietários de terra, são grandes latifundiários, né? Então, aí apoiando as PLs de veneno, querendo importar mais agrotóxico, enfim. Eu acho importantíssimo isso das mídias alternativas. E a gente, na comunicação pública, por exemplo, que, enfim, teria, teoricamente, essa independência do mercado e do governo, né, para fazer seu próprio trabalho, eu já entrevistei, por exemplo, esse tipo de fonte, né, as pessoas que estão ali no movimento feminista, tem uma publicação feminista, a gente tem um assunto para tratar, entrevista as próprias jornalistas que estão ali, né, fazendo esse trabalho. A mídia preta também, né, é muito importante ter essas pessoas que estão se colocando ali como
como um ponto focal ali de colocar a luz mesmo, né, sobre alguns temas específicos. Esse tipo de coisa, além de pautar a mídia comercial, normalmente não pauta, né, mas a mídia pública acontece, a gente usa essas pessoas como fonte. Na pandemia, por exemplo, eu fiz uma matéria, entrevista com o pessoal do jornal Voz da Comunidade, que tinha feito, estavam com um trabalho de comunicação comunitária sobre a pandemia, né, explicando para as pessoas ali localmente o que é a pandemia, o que é o coronavírus, como é que faz, e na linguagem deles, assim, não adianta você falar use álcool em gel, lave a mão se você não tem água na sua casa, né, se não tem uma garantia de saneamento básico e fornecimento de água constante na sua casa. Como é que você vai fazer para lavar as mãos toda vez, né? Como é que você vai ficar em casa se você não tem um teletrabalho, você não pode trabalhar do computador da sua casa, né? Enfim, tem esse tipo de gente, de coisas, esses comunicadores, né, alternativos, comunitários, eles ajudam muito. Na comunicação pública, a gente usa muito essas pessoas como fonte mesmo de informação, são os nossos olhos ali dentro, podem retratar, conhecem bem ali a área, então são pessoas excelentes, enfim, enquanto jornalistas, colegas, a gente tem um pouco mais de contato, consegue acessar mais fácil essas pessoas, né, esses comunicadores, do que a própria comunidade, muitas vezes, né, que queira ou que não, existe alguma dificuldade de contato, então, isso facilita muito, pelo menos para a comunicação pública, é uma fonte bastante importante, assim, eu considero muito, muito bom, um super incentivo para o jornalismo comunitário alternativo, eu acho ótimo. Ô, Tati, eu mandei para você um link de uma matéria, se você puder por gentileza, que é um pouco para a gente estar chegando aqui ao final, mas para a gente entender o que é uma mídia, a importância da gente ter uma mídia que seja desvinculada muitas vezes do governo, porque quando é o governo que nós gostamos, tá tudo ótimo, tá tudo bem, nem sempre também. Mas quando, mas quando é, mas quando é um governo, principalmente de ultradireita, eu peguei a matéria da Veja só para não falar que a gente pegou dos parceiros para depois não falar que, olha, a matéria da Veja aqui, ela está falando que a EBC virou a TV do governo federal, do Bolsonaro, né? Sim. Tem baixa audiência, e aí lembra que se falava muito que as TVs estatais dos países cubanos, da Venezuela, é só o líder ali, ditador, falando o dia inteiro e mais ninguém pode falar, né? É muito bom a gente revisitar a história, né, Kênia? Porque a gente vê muitas dessas coisas não são verdades também, lógico, mas a gente vê como eles criavam teorias para os países administrados pelas teorias progressistas, mas na verdade parece que era um desejo incutido deles, né? Que quando eles estivessem no poder, eles iriam fazer aquilo, porque a gente está vendo aí fotos patéticas, né? Sim, não. Enfim, quando a ABC foi criada, houve muita crítica e foi taxada de TV do Lula, né? Agora o Lula não fala assim, nunca falou ali um quinto do que o Bolsonaro aparece falando agora na TV Brasil. O Bolsonaro, ele prometeu na campanha que ia fechar a ABC, né? Não servia para nada, era só aparelhamento, enfim. Agora tá cheio de pessoinhas ali, amiguinhos, blogueiros, youtubers, bolsonaristas, a gente tem ali algumas Quando ele pessoas. viu que era mais um canal para ele poder falar Enfim, as mas baboseiras da ideia, ele tipo passou, opa, aqui é um espaço para mim também. então, deixa eu explicar essa questão da TV. Existia a NBR, que era realmente a TV do governo. Ela faz parte da democracia e está prevista na nossa Constituição. Tem que ter o sistema estatal, o público e o do governo, né? O privado, aliás, privado, enfim, a gente sabe como é que é, o que é a mídia comercial. A radiodifusão estatal, que é a que presta serviço para o governo, né? Que o governo também tem que ter um espaço ali para mostrar o que está fazendo, né? Divulgar seus dados. E a mídia pública, a comunicação pública, que deveria ser de interesse, assim, representar os interesses da sociedade, nem do governo, nem do capital financeiro, né? Do privado. Então, existia a TV NBR, que era operada pela EBC também, e era a TV do governo federal. O slogan era esse, a TV do governo federal. Então, a função dela era mostrar ali os eventos com o presidente, mostrar os eventos com os ministros, inclusive
fornecendo esse material, esse conteúdo para as TVs comerciais produzirem suas matérias, enfim, terem ali as imagens de qualquer evento que fosse. E a TV Brasil, era a TV pública, era independente, era separada da TV NBR. Em 2019, logo depois que o Bolsonaro assumiu, a EBC, ele trocou ali a presidência, as diretorias, e foi publicada uma portaria interna da EBC, a portaria 216, de abril de 2019, então, logo depois, né, logo no começo do governo, que juntou as duas TVs. Então, a TV Brasil e a TV NBR, agora elas são uma TV só, é a mesma TV. Ou seja, quando tem um evento com o presidente, ela vai na TV Brasil. Então, um dos carros-chefes, por exemplo, da TV Brasil, que é a programação infantil, que a gente tem que lembrar que na TV comercial não existe mais programação infantil, porque foi proibida a propaganda, né, a publicidade para crianças foi proibida. Então, se você não tem publicidade para crianças, para que vai manter uma programação para crianças, né? Essa é a mentalidade, essa é a ideia da mídia comercial, que, enfim, tem um compromisso com o capital. Se ela não tem como vender para crianças, então a gente deixa de passar conteúdo para criança. Então, a TV pública continuou com essa grade muito importante de desenhos, não só desenhos, mas, enfim, programação infantil de altíssima qualidade. Daí você tem, no meio disso tudo, para passar um evento com o presidente numa formatura militar, de um colégio, enfim, a formatura de paraquedistas, eventos missa, às vezes interrompe para passar uma missa na TV, muitas vezes está sendo passado inaugurações de obras, coisas com caráter extremamente eleitorais, inclusive propaganda antecipada, pedindo voto para o Bolsonaro. E então foi isso que virou. A gente tem feito essas denúncias, tem um levantamento, né, de quantas horas o Bolsonaro já interrompeu a programação da TV Brasil para passar eventos sem interesse público, né? Porque às vezes o evento até pode ter algum interesse público para passar ao vivo, mas, enfim, toda semana tem uma formatura militar de 2 horas de duração, interrompendo a programação infantil, por exemplo. Então, a criança fica sem opção. Não tem mais na TV comercial e não tem a grade infantil na TV pública. Então, realmente, como é que você mantém uma audiência dessa forma, né? Quando estava se construindo ali algumas coisas importantes, interessantes em termos de programação, por exemplo, complementar, a gente transmitia na TV Brasil a Série C do Campeonato Brasileiro, para o interior, né? Muitos, eu vi que você é corintiano, né? Mas, enfim, a TV comercial passa a Série A, que é a que dá dinheiro, né? Tem patrocínio. Então, a Série C, que tem muitos torcedores fanáticos nas cidades menores, na cidade do interior, nunca foi transmitida pela TV comercial, e a TV Brasil passou a transmitir isso durante alguns anos e conseguiu muito, um índice de audiência bastante relevante com essa transmissão, fazendo essa complementação de conteúdo, mesmo futebolístico, mesmo que seja de entretenimento, enfim, conseguiu audiência com isso. E, enfim, eu acho que o futebol... Isso também diz, também, né, desculpa, sobre essa pluralidade que você diz, né? A gente está conversando aqui, né? Se a gente está falando que a gente tem o Acre, porque é uma coisa que realmente eu gosto muito do projeto da Revista Folha, é justamente também o fato de pensar o Brasil, e não só a São Paulo, Rio, Minas e Salvador, né? Pensar o Brasil de forma geral, porque é isso que você está dizendo. E até para, se for pensar, tem corintianos em todas as praças, mas só que tem que se respeitar a regionalidade. E a pessoa tem o direito, eu entendo nesse ponto, realmente, como você disse, de torcer para o seu comercial, para o Bangu do Rio, ou para um time que não tem a mesma notoriedade ou o mesmo dinheiro financeiro, mas que tem uma torcida apaixonada. Isso também. Como as produções de novela. Nós tínhamos que ter aberto aqui produções de novela sem ser com esse caráter comercial. Enfim, eu acho que eu até não falei muito aqui, agradecer a audiência, para falar o nosso Pix, porque eu achei essa conversa aqui muito boa, muito importante, ser maravilhosa, né? Você contribui muito. Quando você foi indicada pelo Pedro, realmente, ele falou assim, fica tranquilo que se ela for no programa, você está muito bem servido, porque ela tem condições de trazer toda essa vivência e do que está realmente acontecendo, né? Porque
às vezes sai lá manchetes, né? Até na mídia alternativa, às vezes não é todo mundo que está por dentro, não é porque quer, porque realmente num governo federal que nós temos hoje, é muito difícil informações oficiais chegarem, informações que sejam democráticas, e daí vai ser enviesada, né? Tem muito disso. Mas a gente vai vencer, eu acredito que a gente vai ultrapassar isso. A gente Né? está vivendo um momento que não dá para acreditar na informação oficial do governo, né? boa, boa. É boa, mas é triste ao mesmo tempo. É isso. É isso. Enquanto a gente está falando das sobrevivências de mídias alternativas, igual aqui, a gente pede para todo mundo que está assistindo, eu até aproveito esse momento para quem puder contribuir, ter o nosso Pix, quem puder fazer um superchat para ajudar esse projeto, é a nossa forma de trabalhar esse outro lado da narrativa que é imposta há mais de 50 anos aqui no Brasil pelas mídias tradicionais. E enquanto nós estamos aqui, pedimos para todo mundo que assista a Kemi, para que ele possa nos ajudar a financiar a revista Fórum e as mídias parceiras também fazem isso, aí você lê com muita tranquilidade, que eu acho que é o pior, tá? Na mídia tradicional, que o governo simples, ou nem lê, às vezes, dependendo de onde for, o exército está comprando, começou com leite condensado, daí você tem carne, né? Tem Viagra, e as coisas que estão se. Não, as coisas que estão se descobrindo, não podemos nem falar por causa do horário, né? Porque cada vez mais, cada hora que faz uma investigação no boleto, no boleto, no cartão corporativo dos militares ali vinculados ao Bolsonaro, são coisas assustadoras, né? E isso é muito grave, né? Porque a gente está falando de um país onde as pessoas estão comendo osso, a lata de óleo é R$ 15, e mídias como a Fórum e todas as mídias estão passando pires para se manter com dignidade e estrutura. Esse é um Sim. grande problema, né? Que nos... Mas pensando o futuro, para a gente ir fechando aqui, qual é o melhor caminho que você vê para a EBC e para uma TV pública, né? Qual é o caminho que você enxerga aqui, se você pudesse ser a ministra da comunicação do futuro presidente do Lula aí, como que você vê essa TV pública que funcione, que faz um panorama para a gente terminar em positividade aqui, pensando o futuro? Olha, não vai ser fácil, não. Os debates estão sendo feitos já há bastante tempo, né? Assim, para quem estuda mídia pública, para quem acompanha um pouco do setor, a gente sempre fala, precisa de financiamento, precisa de independência do governo, né? Então, o ideal seria ter duas empresas separadas, né? Eu estava até lendo aqui entrevistas da Tereza Cruvinel, que foi a nossa primeira presidenta da EBC, na época da criação da EBC em 2007, se sabia, né, que o ideal seria criar uma empresa separada, deixar a Radiobras como era para fazer a comunicação de governo, como vinha fazendo, apesar de ter ali rádios importantes, né, a Rádio Nacional da Amazônia, por exemplo, que tem uma função importantíssima de alcançar ali uma área enorme de deserto de notícias, com ondas curtas, não só de notícias, como de informação, né? Não tem veículos de comunicação nessa região aí atendida pela Rádio Nacional da Amazônia. Mas o ideal seria ter criado uma empresa nova para fazer a comunicação pública. Mas, como no Brasil nunca se houve esse debate amplo, né, apesar de setores especializados, entidades ligadas aos direitos das comunicações, né, a comunicação como direito humano, a democratização da mídia desde os anos 80, vem discutindo a importância e a relevância de ter o campo público da comunicação mais fortalecido, esse debate nunca chegou na sociedade como um todo, e no momento de criação da empresa, apesar de ter sido um momento assim, favorável, de um governo que estava com alta aprovação, né, tinha acabado de ser reeleito, não se teve capital político e teria que passar pelo Congresso para fazer uma empresa nova, do zero, para fazer a comunicação pública. Então, aproveitou o que já tinha de estrutura física mesmo, de pessoal também, né, juntou com a TVE, com a Rádio MEC aqui do Rio, que era administrado por uma organização, a SERP, né, juntou com as coisas da Radiobras e fez a EBC. Mas daí ficou essa mistura desde o começo ali, meio governo, ligado ao governo, ligado à secretaria de governo,
e não teve um financiamento adequado, também muito difícil a gente, com uma carga tributária tão alta como tem no Brasil, com o sistema de saúde e de educação, apesar de ter assim, exemplos maravilhosos de conseguirmos ter coisas boas, mas claro que precisa melhorar muito, né? O sistema público de educação e de saúde não chega como deveria a todo mundo. Como é que você vai discutir um modelo que é considerado, não sei se ideal, mas enfim, implantado na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, na maioria dos países, Estados Unidos não, desculpa, no Japão, existe uma taxa de financiamento que é paga diretamente para a empresa de comunicação pública, né? A gente chama genericamente de license fee. É uma taxa que vai, por exemplo, na Inglaterra, toda pessoa que tem uma televisão em casa tem que pagar uma taxa para a BBC, para financiar a BBC. Então, tem que registrar os televisores. Hoje em dia, enfim, com a internet está um pouco diferente esse tipo de coisa, mas basicamente é isso. Se você tem uma televisão em casa, você tem que pagar uma taxa para a BBC. E não é uma taxa assim simbólica, é uma taxa de tipo 150 libras por ano, né? Então, as pessoas pagam para dizer que aquela televisão é minha, aquele conteúdo é feito, sustentado por mim, como acontece atualmente com a mídia alternativa, né? As pessoas pagam para poder ter o direito a assim, ter um conteúdo mais livre de amarras, né? Então, isso acontece no país inteiro, as pessoas pagam para ter aquela empresa gigantesca que faz conteúdos maravilhosos, independente de governo. Então, no Japão, por exemplo, quando há uma tentativa de interferência do governo na NHK, as pessoas ficam indignadas, porque não é o governo que sustenta diretamente a empresa, são as pessoas. Apesar, enfim, aqui no Brasil vem indiretamente porque vem do Caixa da União, que é imposto, né? Todo mundo paga imposto, vai para a União e a União repassa ali o orçamento da ABC. Mas quando se tem essa taxa direta, paga diretamente, existe uma autonomia financeira maior da empresa, então existe uma marra menor com o governo. Um exemplo que eu acho muito interessante, que talvez funcionasse no Brasil, seria o de Portugal. A RTP, ela cobra uma taxa na conta de luz. Então, todo mundo que paga uma conta de luz, paga uma taxa que vai para a RTP, direto. Então, ela tem essa taxa de financiamento. Existem também publicidades, enfim, mas sempre tem que ter um orçamento público, tem que ter um orçamento da sociedade, do público, para manter a empresa, né, de comunicação pública. Então, o que a gente precisaria, enfim, no meu sonho, no meu ideal, é criar uma separação clara da comunicação de governo e a comunicação pública, né, para que a comunicação de governo cuide ali da TVNBR, cuide da Voz do Brasil, cuide das programações do governo, e deixar as rádios, a Agência Brasil, o jornalismo, a programação livre do governo, com uma participação social, né, por meio de um conselho curador, pode se aprimorar, claro, como é que funcionava, ele não tinha assim tantos poderes, não era de cumprimento, as decisões do conselho não eram de cumprimento obrigatório pela empresa, né? Isso pode ser aprimorado, pode se aprimorar a forma de escolha dessas representações, enfim, uma votação geral acho meio complicado, mas com os setores faz um colégio eleitoral, faz uma consulta pública e se elege essas pessoas que vão representar a sociedade dentro da empresa e que essas pessoas vão cuidar ali da orientação do conteúdo. E uma taxa de financiamento, enfim. Eu já fiz essa conta. Se você colocar numa conta de luz, tipo, R$3, que não dá uma passagem de ônibus hoje em dia, por mês, na conta de luz de cada família, já dá mais do que o orçamento da EBC atualmente. Então, já daria para melhorar o investimento, já daria para fazer mais coisa do que se faz hoje em dia. Não é tão difícil assim. Enfim, claro que na época não se pensou, enfim, não era possível criar mais uma taxa, mais um imposto. Foi criada essa taxa que é paga pelas empresas de comunicação, né, o Fistel, mas esse dinheiro está represado lá porque não vem diretamente para a EBC também. O governo tem que liberar. A gente tem tipo 2 bilhões e 300 milhões de reais presos ali, que daria para 5 anos com o orçamento atual da EBC, mas o dinheiro está lá preso porque o governo não quer liberar. E não só esse. Desde a época da Dilma, o dinheiro não chegava. Então, nunca foi fácil. A gente nunca teve assim, uma independência completa. Claro que piorou, sim, muito. Não tem parâmetro de comparação em termos de censura, em termos de autonomia, em termos até da verba que chega, mas, assim, nunca conseguimos estabelecer, de fato, uma comunicação pública forte e, de fato, independente no Brasil. Mas fizemos coisas muito boas e vamos fazer ainda. Tenho fé que a gente vai conseguir retomar o rumo. Eu só queria não deixar passar isso que você falou sobre ter um rumo que nunca foi fácil.
será que um dos motivos também, a gente não precisa ter um governo que dialogue mais de forma mais concreta com a sociedade civil, com Claro, essas pessoas que estão isso em toda, eu acredito em todas as áreas, porque sim, isso a gente faz uma coisa, por exemplo, você trouxe números, você criou uma ideia para partir de algum lugar, então R$ 3 na conta de luz e você vai estar contribuindo para uma TV estatal que vai se preocupar, né, a ideia é essa, com o dinheiro que você está pagando e que ela vai passar um conteúdo que esteja próximo da sua realidade também, porque nós temos problemas também, não tem de você olhar uma TV comercial, que a gente tem que lembrar que é concessão, né? Porque a gente se esquece isso, né? Porque ficar falando não, e está comercial. na lei, inclusive no próprio Código Brasileiro de Telecomunicações, ela tem que servir ao interesse público, tem que ter conteúdos educativos, e isso não é cumprido, né? Eu não quero nem entrar nesse mérito aqui, porque tem uma que fala que é a TV da TV brasileira, que é a TV da família brasileira, e eu vou ser muito sincero, eu não me vejo e minha família não está sendo representada ali, porque a mulher sempre está de biquíni, os pouquíssimos negros sempre são caricaturas, né? Daí você tem a mulher afetada ou muito burra, né? Daí tem essa. Entre outras coisas, né? Eu falo que eu ainda discuto, eu sei que a gente é um debate delicado, né? Com essa questão do conteúdo, né? De produção, porque a gente sabe que os profissionais têm que trabalhar também, os artistas, os cameramen que estão envolvidos, a pessoa da faxina, mas, por exemplo, não precisamos mais de novela de época onde fica mostrando negros chicoteados. Eu acho que não tem Em paz. cabimento se você não tem um motivo real, alguma história para contar que seja muito bem embasada, e acho que todas já foram contadas de várias formas, não existe necessidade, para além, ao meu ver, de reforçar uma ideia de um lugar que você escolhe para aquele povo estar, né? Sim. E a TV pública, eu acho que a sua ideia é muito boa, acho que a gente tem que reforçar essa ideia dessa participação. Até porque, aqui tem uma coisa, as pessoas participam, a gente iniciou a conversa aqui assim, as pessoas participam muito pouco da vida, né, da TV pública. Seja por desconhecimento, seja porque é feito para ser assim, ou porque é um desinteresse mesmo, né? Voltando, só lembrando a questão da participação social, a gente tem que lembrar que o governo que foi deposto foi o que mais fez conferências, né, no país, juntou a Conferência da Cultura, Conferência até da Comunicação, Conferência de Saúde, que era onde a sociedade participava das discussões das políticas públicas, né, e também formou os conselhos, né, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho, enfim, Conselho até da Comunicação, do Congresso, e isso é participação social, isso é ouvir a sociedade. E uma das coisas que o governo que assumiu fez foi desmontar todos esses sistemas de participação social, né? Não foi só na EBC. A gente costuma dizer que a EBC é um microcosmos do que tem acontecido no Brasil. Teve intervenção, teve deposição da diretoria, né, do diretor-presidente, teve desmonte do conselho, teve interdição dos canais de comunicação, a ouvidoria, por exemplo, que era um canal que as pessoas podiam entrar em contato, ainda podem, só que ela hoje em dia está bastante assim, mais restrita, não faz mais aquela análise dos conteúdos que são colocados no ar, né? Um exemplo que eu gosto de falar também, essa questão que você falou das novelas, dos conteúdos. Na época anterior, não tão distante assim, a TV Brasil passou novelas africanas, né? Novelas feitas em Angola, só com personagens negros, só com atores negros, né? E agora a gente está reprisando uma novela comprada de uma rede comercial, Escrava Isaura. Estamos reprisando, depois de reprisar os 10 Mandamentos, a TV Brasil está reprisando Escrava Isaura. A essa altura do século XXI, né? Sem, enfim, coloca no ar uma novela sem discutir os temas. E os temas, os programas que discutiam, a gente tinha um programa que chamava Nação, que era produzido pela TV do Rio Grande do Sul, que era do movimento negro, que tratava das questões dos negros, e, enfim, produzida pelo movimento negro, saiu do ar. Então, enfim, a gente está vivendo momentos bastante difíceis e esperamos em breve conseguir
retomar, não só enquanto funcionária ali do trabalho da EBC, como pesquisadora do campo de comunicação pública, mas enquanto sociedade, todos os movimentos organizados, todo mundo que quer, que tem alguma coisa para falar importante, né, que tenha algum ponto específico para colocar luz que não está sendo visto e discutido pela sociedade, que tem esse espaço na comunicação pública, porque a comunicação pública é para isso, é para colocar ali questões que são ignoradas. Raquel, foi muito bom te receber. Você consegue dar clareza a um assunto que é complexo, mas que é isso, a gente está tentando contribuir para que a gente massifique a questão da comunicação, porque a gente temos que lembrar, mais uma vez, uma dos pilares que levaram esse governo federal ao poder foi essa comunicação deturpada, fake news, e também hoje tem muita gente, os arrependidos, né, como dizem, que também fingem não querer colar mais a imagem desse governo, mas contribuíram direto ou indiretamente para que esse governo tivesse aí, né? Então a comunicação Sim. livre, popular, alternativa, pública, sem amarras, é o que vai fazer com que a gente tenha uma democracia de fato. Aqui foi maravilhoso te receber aqui, a casa é sua. Quando você precisar, é só você falar, a gente te traz aqui para a gente sempre voltar aos temas com as pautas que forem necessárias dentro das necessidades, porque a gente sabe que é muito dinâmico esse país e a gente sabe que muitas vezes a gente tem que estar relembrando, reforçando esses temas para que a gente não deixe cair no esquecimento. Exatamente. Muito obrigada, Anderson, pela oportunidade de estar aqui nesse canal tão importante. Só, se me permite fazer uma conclusão, para a gente destacar a importância da comunicação, né, das mídias para, enfim, para um país, né? A gente viveu na eleição de 2018, eu imagino que esse ano a gente vai reviver essa difusão de fake news, né? Como é que a gente fala que notícia é uma coisa falsa, se notícia tem que ser um fato, né? Enfim, existe uma discussão até nesse termo. Mas, enfim, se as pessoas acreditam em tudo que chega para elas, por mais absurdo que seja, como, por exemplo, uma distribuição de um kit que vai ensinar as crianças a serem homossexuais na escola, né? Esse tipo de absurdo que foi difundido, por conta de uma massificação justamente de uma ideologia dominante que é repassada ali numa mídia massificada todo dia, martelando na cabeça das pessoas uma ideia e que não ensina a pensar, né? A comunicação pública ela tem a função de ensinar as pessoas a mostrar o debate, mostrar os lados das questões e ensinar a ter esse pensamento crítico, essa visão crítica de você olhar uma coisa e falar: será que existe esse tipo de mamadeira na creche do meu neto, né? Em formato, enfim, que não são adequados para crianças? É verdade isso? E muita gente acreditou nessa história, por mais absurda que seja. Então, é isso, a comunicação pública, né, ela está aí para isso também, para ensinar, ajudar as pessoas a formarem a própria opinião, a entenderem o que está vendo, o que pode ser verdade ou não, e, enfim, é uma questão bastante importante no Brasil, né, em que a gente tem ainda uma taxa de analfabetismo muito grande, onde a internet, onde as pessoas podem pesquisar mais coisas mais por conta própria ainda não chega, né, em todos os lugares, a gente sabe a realidade nos grandes centros é bem diferente, enfim, a comunicação realmente ela ajuda na educação e na conscientização das pessoas, e a boa comunicação, né, deve chegar mais longe para todo mundo, né? Inclusive é uma das funções da comunicação pública, tem que chegar em todo o território nacional, apesar disso não ser possível ainda, é outra meta. Para que a gente consiga conhecer do Iapoca ao Chuí de verdade, conhecer o Acre, conhecer Rondônia. Muito obrigado. Aqui agradeço a todo mundo, agradeço a Tati que está aqui colaborando. Até o próximo domingo. Boa Páscoa para todo mundo. E é isso, vamos continuar. Tenho certeza que a gente vai virar esse jogo aqui e a gente vai voltar a falar de projetos de uma nova política pública para uma TV pública de 2023 mais positivista. Tenho certeza. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado. Obrigado.